És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei. Olá, muito boa noite, sonhadores! Aqui estamos nós para a live 2 de 4 da jornada Destravando os Seus Sonhos. Muito boa noite, Robson, Flávia Idiomas, Vivian Pereira. Boa noite, meus queridos. Nosso convidado já está por aqui, que eu já ouvi ali, muito legal. Alex, querido. Débora, olha, a nossa live promete, hein? E eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender de terem vindo. Walter também, Walter Araújo, que é o nosso próximo convidado na segunda-feira que vem. Obrigada, Walter. E eu quero começar essa noite trazendo para vocês o seguinte. Hoje é Destravando os Seus Sonhos no Empreendedorismo. Semana passada nós falamos Destravando os Seus Sonhos na transição de carreiras com a Vanessa Áviles. E hoje nós estaremos aqui com o Felipe Bispo falando sobre Destravando os Seus Sonhos no Empreendedorismo. Então, eu quero falar para vocês de sonhos, porque para mim, sonhos, eles alimentam a vida. Eu sou uma eterna sonhadora. Vocês não fazem o tamanho da minha alegria em estar aqui e poder compartilhar com vocês, ter esse privilégio de compartilhar com vocês tudo aquilo que eu tenho me alimentado, tudo aquilo que tem sido inspiração para a minha vida. E eu quero contar para vocês um pouco disso. Eu quero tentar contagiar cada um de vocês com um pouco de tudo aquilo que eu aplico na minha vida e que tem sido maravilhoso. E é por isso que eu quero estimular cada vez mais as pessoas a também buscarem os seus sonhos. E para isso eu tenho trazido convidados que são verdadeiras inspirações para que nós possamos nos inspirarmos nessas pessoas e tocarmos a nossa vida. E para começar a nossa live, depois desse boa noite, oi Dulce Rocha, obrigada por estar aqui, viu? Seja muito bem-vinda à minha rede, obrigada por estar também me seguindo. Eduardo querido, Eduardo meu irmãozão, meu parceiro de vida, obrigada por você estar aqui também me prestigiando. Então eu quero já pedir uma gentileza para vocês, nós já estamos com 12 pessoas aqui, fora os que já entraram e saíram, né? Manda esse aviãozinho, essa asinha delta que tem aqui embaixo, manda para 5 pessoas, 10 pessoas, quantas pessoas vocês quiserem. Também brinquem aí, apertem bastante coraçãozinho, interajam, porque isso vai entregar essa live para mais pessoas. Senhor Bispo Emilson, o causador disso tudo, né? Olha que bacana. Então, gente, sem mais delongas, vamos dar início aqui a nossa conversa de hoje. E eu quero falar para vocês o seguinte: quem aí tem um sonho? Ou quem já realizou seu sonho? Eu já realizei alguns sonhos, mas eu ainda tenho muitos sonhos a serem realizados. E eu quero que você coloque para mim nos comentários quais sonhos você ainda tem para realizar, ou se você não tem sonho também. Tá? Porque eu já tive alunos, inclusive, que falavam: eu não tenho mais sonhos, eu não acredito mais na realização dos meus sonhos. E depois eu vou falar para vocês disso aqui, tá? Mas agora eu queria que vocês colocassem sobre sonhos, que vocês falassem sobre os sonhos de vocês. Coloquem aí, compartilhem conosco, tá bom? Tô aqui olhando, Flávia colocou eu também, legal, Flávia. E por que eu falo do Destravando os Seus Sonhos, gente? Talvez quem não me acompanha ainda não sabe, mas eu sou uma eterna sonhadora, eu sou uma sonhadora na origem, tá? Eu sou uma sonhadora desde criança e alguns familiares me achavam talvez meio lunática, porque a realidade que nós vivíamos para aquilo que eu me inspirava, ou para aquilo que eu gostaria de ser, era algo muito impossível. Mas aqui, ó, na minha mente, não era nada impossível.
Porque tudo é possível quando você crê. E eu sabia do que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia que aquilo que eu vivia era um momento, aquilo era um percurso para que eu pudesse chegar. O Robson José falou que a ascensão profissional, bacana, Robson, muito boa. Catherine colocou ali, cheguei, muito legal. O André colocou, já realizei alguns sonhos, mas falta atingir alguns sonhos de ser um grande empresário na construção civil. Isso aí. Walter também colocou que está realizando. Muito bacana, gente, muito legal mesmo. Muito, muito excelente. Sérgio Carreira, obrigada, tá aqui também com a gente compartilhando. Sérgio, eu estava falando agora o seguinte, compartilha aqui conosco nos comentários quais sonhos você já viveu na vida ou se tem algum sonho ainda para realizar. Compartilha com os nossos sonhadores que estão aqui na live, porque a gente vai ter muita coisa para falar já já e eu já quero chamar o meu convidado. E só finalizando aqui, gente, eu quero falar para vocês por que eu criei o DSS? O DSS é algo que me inspirou, que é destravando os meus sonhos, destravando os seus sonhos. E eu quis compartilhar isso com o maior número possível de pessoas, para que assim como eu, outras pessoas também tivessem a oportunidade de compartilhar, de aprender, de vivenciar os seus sonhos. Porque a realidade que eu vivenciava e que parte da minha família vivenciava, era muito difícil a gente sair daquela situação. E eu comecei a perceber que as pessoas não sonhavam. As pessoas elas viviam um dia após o outro. Elas não tinham planejamento. Elas não sabiam onde elas queriam chegar. E eu vi as meninas, na época da minha idade, as adolescentes, os sonhos delas eram totalmente divergentes dos meus sonhos. E eu me sentia muitas vezes um peixe fora d'água. Eu me sentia, sabe, uma pessoa fora daquele contexto. E isso era a minha realidade. E com isso eu acabava não tendo amigas naquela região, porque eu era tido como uma menina metida, uma menina, sabe, talvez snob, mas eu nunca fui assim. A realidade é que eu destoava daquele contexto, daquele cenário. Então as pessoas que não queriam me fazer a leitura de quem eu era, acabavam me taxando. Mas eu não permiti que isso impedisse os meus sonhos. Mas isso foi só um trechinho para fazer com que vocês chegassem. E eu quero já já convidar aqui o meu querido... Cadê ele aqui? Cadê você? O meu querido... Ah, tá. Acho que já tá vindo. Olá! Olá! Boa noite, meu querido Felipe. Muito, muito obrigada por você estar aqui. Em primeiro lugar, assim, quero agradecer a digníssima esposa porque te liberou, porque é momento que possivelmente você já estaria caminhando para estar com a família, né? Eu estou vendo que você ainda está aí no trabalho, está aí em um dos seus sonhos. É isso mesmo? Exato. Eu estou aqui na escola, até fazer uma propaganda. Bacana, é isso aí. Temos que ser intencionais. Estou aqui em um dos meus sonhos, né? Um dos objetivos que eu coloquei no meu coração, que Deus colocou no meu coração, e eu pude, através de muito trabalho, de muito esforço, alcançar e realizar. Então, estou aqui para, já que é falando de Destravando Sonhos, eu podia estar ao lado da Dulce, também, que é um sonho para mim. Que mas lindo! Eu estou aqui, gostou da minha mineira? E eu estou aqui na escola para objetificar, né, um sonho, uma realização, uma das, né, que eu conquistei através do trabalho. Maravilha. Felipe, olha, de coração, eu te agradeço imensamente por você ter aceitado o meu convite. No primeiro momento que eu coloquei, isso era uma meta para mim, sabe? A nossa conexão foi há pouco mais de um ano e eu me identifiquei muito com a tua história, com a história da sua família, com a história do seu pai que está aqui e do Rafael também, né? Que agora é meu cardiologista. Gente, eu tenho um médico para chamar de meu, olha que legal. Muito bacana, super competente, médico de verdade, que se interessa pelo paciente. E o Felipe faz parte disso também, depois ele vai estar falando. Então, o Felipe é empresário, Felipe é professor, Felipe é advogado. O que mais, Felipe? Fala pra mim, o que mais você é, além de ser um sonhador?
Eu sou, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa apaixonada em pessoas, apaixonada em execução, em realização, em colocar sonhos em práticas, né? E um dos meus adjetivos, né, que eu gosto é ser taxado como uma pessoa sonhadora e como uma pessoa maluca que pensa fora da caixa, porque se não forem as pessoas que pensem fora da caixa, que sonham de maneira diferente, a gente não consegue, se não fosse ela, a gente não conseguiria realizar bastante coisas na vida. Então, eu estou aqui na WhatsApp, a WhatsApp é um exemplo de um sonho, mas tudo foi incutido na minha vida há muito tempo atrás, através dos meus pais. Meu pai sempre foi uma grande referência para mim. Ele sempre motivou, não só eu, como meus irmãos, a sonharem e sonharem alto. E, além de sonhar, trabalhar de modo que a gente pudéssemos estar pronto para as oportunidades, para que a gente pudesse realizar os nossos sonhos. Então, eu fui criado num ambiente que isso era super valorizado. Que, se a gente para analisar o dia a dia de muitas famílias, isso não acontece. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, pela vida da Dê, que sempre me motivou a mim e os meus irmãos para poderem estar sonhando e realizando. Então, não é à toa que, por exemplo, eu sou grato porque meus irmãos também realizaram os seus sonhos nas suas áreas de interesse, todos eles. E não foi fácil, porque tinha dados momentos que tinha dificuldade financeira, e tinha obstáculos para poder estar o sonho para essas pessoas. As pessoas não acreditavam que a gente iria conseguir. Então, o Rafa ele tem uma frase, eu também falo, que quando a gente tem uma visão clara do nosso objetivo, a gente acaba passando, Gíria, a gente suportando vários deboches, várias risadas de pessoas que não acreditam. Então, estar inserido num ambiente bacana faz toda a diferença. Eu estou aqui na WhatsApp, e o WhatsApp é um exemplo disso. Eu comecei a dar aula no curso porque meu pai ficou sem condições de pagar minha faculdade. E eu, assim como o Alex, né, estou na Cândido Mendes, e a Cândido Mendes é uma faculdade de direito tradicional no Rio de Janeiro, não é barata, e a época que eu estudei não era barata mesmo. Então, meu pai não tinha condições, tem uma época que não tinha condições, e a única ferramenta que eu dominava era o inglês, e eu comecei a dar aula na WhatsApp, aulas de inglês, e as aulas de inglês me ajudou a pagar. Eu paguei a faculdade inteira, praticamente, dando aulas de inglês, trabalhando relativamente pouco, podendo estudar no horário que eu queria, e dando aula de inglês. E quando eu comecei a dar aula de inglês, olha que legal, eu comecei a ver a diferença que a língua faz na vida de qualquer um. Eu já estava conseguindo pagar uma faculdade cara através das aulas de inglês. E os meus alunos do curso tinham ascensão de trabalho, de salário, realizavam sonhos de viajar internacionalmente com o domínio da língua inglesa. E eu vendo todo esse cenário, eu tive uma vontade. Um dia eu vou ter a minha própria franquia. Eu vou ser sócio de uma. Uau! Mas era uma realidade um pouco distante. Eu era apenas um estudante de direito, eu era apenas um professor, mas eu coloquei isso como um objetivo. E eu lembro uma vez que eu tinha uma namorada e comentei com ela sobre isso, ela virou e riu. Eu falei, não, vou ter uma escola, riu, debochou com força. Ela chamou a mãe. Você compartilhou com ela o seu sonho e ela ironizou, foi isso? Exato, compartilhei, ela debochou. Falou, quer ser sonho, não tem dinheiro, quer ser dono de uma escola. Mãe, aqui, ó, falou que vai ter uma franquia. E as duas ficaram rindo. Eu, obviamente, eu aprendi que naquele dado momento, que o sonho, por mais que você queira compartilhar, não é todo mundo que está preparado para poder estar ouvindo o sonho. Então, tem pessoas que vão ouvir os sonhos e elas não vão se ver com você realizando o sonho, e aí tenta entulhar, né, jogar, debochar ou falar palavras para você não poder, para te desanimar. Mas com muito trabalho, com muito esforço, o tempo passou, eu fui crescendo dentro da empresa até que eu tive a oportunidade de me tornar sócio numa franquia e poder estar concretizando
um dos sonhos, né? Eu converso, o Rafa, meu irmão mais próximo, né? É o primeiro que veio, então eu sempre conversava muito com ele altas horas da noite, quando estava estudando em casa, compartilhando nossos sonhos, falava, vamos ficar grande, um dia a gente vai ter um hospital, a gente vai estar ajudando pessoas assim, a gente vai ter uma escola assim. Então, a gente já criava todo um cenário e graças a Deus, hoje, a gente está conseguindo realizar tudo isso que a gente colocou no nosso coração e tudo isso que Deus colocou também no nosso coração. Acho que é... Você mentalizou os sonhos, Mentalizei compartilhou com o Rafa, né? Fizeram essa conexão, que já existia uma conexão sanguínea, fizeram essa conexão mental, espiritual, né, de sonhos mesmo, e hoje vocês estão aí realizando sonhos. Eu não vou falar o que eu sei, que eu quero que você fale, né? Enfim, alguém colocou ali que bispo é marca, e realmente, né, bispo é literalmente marca. Isso aí, eu não sei se... Eu não sei se o Felipe Machado, que é o nosso primo, foi quem fez essa conexão. Quando ele comentou, ele começou a falar do Rafael e tal, e eu fui me conectando ali. Depois eu tive o privilégio de ser atendida pelo Rafa. Depois no Brasil, o Black School Connection, né? Que também foi um momento ímpar, assim, onde a gente pôde estreitar um pouco mais os nossos laços. Enfim, então é inspirador. Saber de você, saber da Mari, saber do Rafael e do irmão também que mora fora, né? Isso, tem um Guilherme, ele mora fora, e ele está também vivendo um sonho dele, que era morar no exterior, e graças a Deus, ele recentemente, junto com a turma da igreja deles, estão gravando um CD, ele fala CD, né? Mas estão gravando músicas no Spotify, então em breve aí vai estar sendo lançado. E ele está vivenciando um sonho, entendeu? Um sonho que ele olhou, visualizou, mentalizou, teve as pessoas certas do lado para poder estar ajudando e tá realizando. Isso faz toda a diferença. Quando a gente idealizou, Chile, o Brasil Black Business Connect, foi nesse intuito, né? Infelizmente, as pessoas afrodescendentes, elas têm um pouco mais de dificuldade para poder estar realizando isso. E carece de bons exemplos também. Então, a gente criou esse evento para mostrar para outras pessoas que sim, é possível, que é tangível, e ver outras pessoas que ascenderam, que estão realizando os seus sonhos, motivam, entendeu? E tenta criar uma cultura diferente, que aqui no Brasil é um pouco complicado, a gente conquista alguma coisa, a gente não quer falar que está conquistando, e com medo de outra pessoa ficar recriminando. Mas quando a gente olha para outros países, as pessoas falam que estão conquistando para motivar outras pessoas a estarem fazendo isso. Então, é isso que a gente procurou fazer. Graças a Deus, teve bastante êxito. A gente conseguiu criar uma sinergia muito legal para poder estar motivando outras pessoas a realizarem os seus sonhos, né? A gente pode ser tudo que a gente quer, desde que a gente trabalhe para isso e a gente esteja preparado para isso. E quando a gente fala trabalho, esteja preparado, eu volto lá atrás com os meus pais, que eles nunca abriram mão de eu e meus irmãos, buscarem excelência. Então, quando a gente tirava um 10 na escola, era, obviamente, um parabéns, mas a palavra depois era, não fez mais que a sua obrigação. E aí, com isso, a gente foi aprendendo que tirar 10 algo que tem que acontecer. Se a gente procura ser um bom profissional, a gente tem que ser o melhor. Não tem que ser um evento tirar 10. Tirar 10 tem que ser uma obrigação. Então, com isso, a gente aprendia que a gente tem que trabalhar muito para poder estar sempre excelente, trabalhar muito, para estudar muito, para poder estar sempre entre os melhores, porque aí sim, quando surgiu uma oportunidade, a gente estaria pronto. E graças a Deus, toda vez que surgiram oportunidades para mim, para os meus irmãos, a gente sempre estava pronto, porque já tinha essa cultura, entendeu? A gente acredita que para realizar sonhos a gente tem que estar pronto. Não adianta você ter um sonho e não estar pronto para aquilo. Então, se você tem um sonho, por exemplo, eu tinha um sonho de ser médico, ele tinha um sonho de ser cardiologista, mas para ele ser um cardiologista, ele passou por várias etapas. Então, eu poderia me tornar um franqueado da Wise Up, eu passei por várias etapas.
E eu estava preparado em todas elas. Porque imagina, a gente alcança um sonho, mas a gente não está tecnicamente preparado para aquilo. O sonho vira pesadelo. A gente costuma dizer que sorte é noite de sono perdida, né? Ô, Felipe, eu não sei se você tem Wi-Fi aí, tá um pouquinho lento, não chegou a travar, mas tá um pouquinho lento, não sei se você tá no 4G ou no Wi-Fi. Pessoal, conta pra gente como tá pra vocês. Eu acho que tá melhorando sim, vamos avançando um pouquinho. Vai falando pra nós aí como está a transmissão aí pra vocês, para que a gente possa também ir nos organizando melhor aqui e fazer uma entrega de mais qualidade, porque não dá para perder nada dessa live, gente, está muito bom. Eu estou aqui estagnada, né? Falando nele, ele entrou ali ainda há pouco, Rafael, Dr. Rafael Bispo entrou ali, deu uma travadinha aqui, Felipe. Mas deixa eu mudar aqui. O sinal aqui na escola não está muito legal agora. Você está no 4G? Não, eu estou no Wi-Fi da escola aqui, que é bem bom. Ah, tá. Ó, eu acabei de ver um amigo meu que entrou aqui, o Rafael Xavier. Ele foi um dos meus primeiros alunos e eu lembro que ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de ser engenheiro e recentemente ele me achou pelo Instagram e ele falou assim, ó, conquistei, realizei meus sonhos, valeu a pena, entendeu? Rafa, parabéns aí, tá, cara? É muito legal, né? Quando a gente vê pessoas que estão se inspirando e saber que a gente pode ser esse canal para essas pessoas. Você tocou em alguns pontos, Felipe, que para mim foram muito, muito significativos. Você falou do apoio da família e você falou da cobrança também que os seus pais faziam. Primeiro, quando a gente, hoje, a realidade é que pegam, né, uma situação de que as crianças não podem ser cobradas, que não fazem mais que obrigação. E isso, pelo que eu percebo, acaba levando a adultos, a crianças a se tornarem jovens e adultos sem firmeza, sem preparo para estarem enfrentando as dificuldades e, consequentemente, os desafios que a vida impõe para a realização dos sonhos. Então, isso demonstra que foi muito importante a firmeza dos seus pais, não só no apoio, mas também no ensino, na cobrança. E no meu caso, eu não tive isso, porque eu perdi os meus pais muito cedo. Eu vim de uma família bem desestruturada. Meu pai, ele era uma pessoa extremamente inteligente. Muito da minha educação eu devo a ele, eu reconheço isso hoje. Até um tempo atrás eu não reconhecia, porque ele era muito culto. Mas ele tinha uma doença grave, que era o alcoolismo. Então, enquanto criança, eu não entendia isso. E eu perdi meu pai com 12 anos, e 3 anos depois eu perdi a minha mãe com 15 anos. Então, eu não tive muito no que me espelhar. Mas as poucas opções que eu tive, que era a minha irmã mais velha, que me proporcionou permanência num colégio de referência que eu estudava, outras pessoas que acabavam se tornando inspiração, me mostravam que valia a pena, sim, continuar, valia a pena sonhar, valia a pena buscar conhecimento. E era isso que eu não via na realidade quando eu morava na Baixada. Eu não via aquele contexto, as pessoas sonhando. Você pensava, bem, o que você quer ser quando você crescer? Quando terminar o ensino fundamental, o que você quer fazer no segundo grau, né? Que na minha época era o segundo grau. As pessoas não sabiam, as pessoas não pesquisavam, elas não tinham interesse. E, posteriormente, para as graduações, para a faculdade, elas também não sabiam, porque entendiam que terminar o segundo grau era estar formado. Então, isso era uma realidade naquela época, mas que hoje continua sendo uma realidade muito grande. Eu tenho uma sobrinha que ela mora no município da Baixada, e ela me contou recentemente que ela passou por aquele censo do IBGE e a recenseadora falou para ela o seguinte: nesse bairro aqui onde você mora, você é a única menina com 22 anos com uma graduação. Você é a única menina que tem uma formação em inglês. Olha a realidade que ainda persiste. Então, quando a gente transita, a gente encontra meninas da cidade ou já com filhos,
ou em situações que não são bacanas. Então, eu entendo que nós temos essa missão de levarmos o sonho para as pessoas, de levarmos inspiração, de mostrar que cada dia é possível plantar uma sementinha e você se transformar. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma realização profissional, eu gerencio uma unidade de negócios, eu tenho os meus projetos, eu tenho meu treinamento online, eu tenho minha mentoria, eu procuro inspirar pessoas, eu procuro inspirar a minha equipe de trabalho. Enfim, eu sei que eu fui inspiração para algumas pessoas próximas, para outras nem tanto, mas está tudo bem, que é o que falamos inicialmente. Nem todo mundo vai estar ali compartilhando os seus sonhos. Nem todos vão acreditar naquilo que você está apresentando. E está tudo bem. Não, é verdade. Nem todo mundo compartilha. E esse é um grande segredo, né? Um dos maiores segredos para a gente que tem sonhos é saber com quem compartilhar. Às vezes, compartilhar com a pessoa errada, ela vai te desmotivar, vai debochar, não vai te ajudar, vai te puxar para baixo, vai te tirar do teu foco. Então, é super importante estar inserido no ambiente de pleno compartilhamento genuíno, onde uma pessoa ajuda a outra de maneira que todos possam crescer, entendeu? Um ambiente de motivação. Uma das coisas que é super importante, que também me ajudou, Shirley, travou aqui, estão ouvindo? Eu estou te ouvindo, a imagem está travada. Tá travadinha aqui. Foi a prática de esportes, né? Porque a prática de esporte, ela nos ajuda a ter foco no objetivo. Então, quando meu pai me colocou na natação, estou até vendo aqui a Roberta, que nadava com a gente, comigo, com o Rafa, a gente tinha que treinar. Nem sempre a gente alcançava, mas a gente tinha um objetivo. Então, na prática do esporte, a gente aprendeu a ter uma disciplina para poder alcançar um objetivo, porque é super importante. Não é só sonhar, é ter disciplina, porque vão ter dias bons, vão ter dias ruins, vai ter dia que vai dar tudo errado, mas se você não tiver a constância, a disciplina para correr atrás, não vai acontecer. Na minha trajetória para adquirir uma franquia da WhatsApp, eu tive momentos bons, ruins, né, contratos que na hora não fluiu, mas eu fui persistindo até alcançar. Então, isso faz toda a diferença. Então, tá inserido, se puder praticar um esporte que te ajude a ter disciplina, entendeu? Faz toda a diferença para que a gente tenha sonhos e a gente consiga realizar esses sonhos. E esses sonhos não se tornem simples desejos, né, Shirley? Então, tem pessoas que têm desejos, entendeu? Não tem sonhos. Então, quando eu estou entrevistando algum profissional para trabalhar comigo aqui na escola, por exemplo, eu pergunto, qual é o teu maior sonho? E quando a pessoa fala, eu falo, se é um sonho, é um desejo. Porque quando tem um desejo, como a mãe sempre diz, né, Shirley, desejo é coisa que dá e passa. Mas a pessoa tem um sonho, ela persiste. Ela paga o preço. Porque ela tem uma visão, ela sabe que vai alcançar. E o que é legal do sonho é que não tem idade. Então, assim como você, nova, sem ter tantas referências, você conseguiu virar, assim como o Alex agora, por exemplo, seu esposo, acabou de fazer direito, uma coisa maravilhosa, com outros objetivos, o sonho não tem idade. E é isso que a gente incute, né? Quando eu e o Rafa, a gente desenvolveu a nossa forma de tratamento na bispo-cardiologia, que a gente quer que as pessoas, independente da idade, tenham saúde, tenham energia para poder vivenciar o melhor da vida, continuar sonhando, porque é muito comum a pessoa chega numa certa idade e para de sonhar. E eu vejo meu pai, eu vejo minha mãe, cheio de sonhos, cheios de planos. Então, isso ajuda a pessoa a viver. Isso ajuda a pessoa a ter um objetivo. Então, todos que estão ao meu redor, eu vejo isso. Então, isso é muito legal. Entendeu? Saber que, independente da idade, independente das coisas, tem sonhos. Entendeu?
E pegando esse gancho que você falou, Felipe, sobre os desejos, né, a diferença de desejo e sonho, eu anotei um trechinho do livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, que é um livro inspirador do Dr. Augusto Cury, e ele fala o seguinte: desejos não resistem às dificuldades, já os sonhos são projetos de vida e sobrevivem ao caos. Sonhos oxigenam a inteligência e irrigam a vida de prazer e sentido. Isso é muito relevante, isso faz todo sentido, como foi que você falou, que a sua mãe disse, desejos não leva a lugar nenhum, é isso? Foi isso? Desejo é a coisa que dá e passa. Tu com deseja, você deseja, dá e passa, entendeu? Pois é, pois é. E o sonho não, o sonho ele fica latente, ele fica incomodando, ele fica te fazendo pensar até no momento de descanso. Existe uma frase também do Walt Disney que ele fala, né? E desde aquele dia, tem um trecho antes, que ele, numa determinada parte do trecho, ele fala: e desde aquele dia, eu nunca mais deitei para descansar, eu deitei para sonhar. E eu brinco que eu faço exatamente isso. Eu deito para sonhar, porque às vezes deitada, eu fico pensando em coisas e daí eu levanto para escrever sobre aquilo. Eu realizei, um dos sonhos que eu realizei foi escrever meu livro, né? Não é um livro solo, é um livro de coautoria, mas assim, já foi um grande sonho ter meu nomezinho ali registrado por uma editora de referência e etc. Então, quando eu estava escrevendo esse livro, eu queria os ganchos ali, né, para poder linkar com o trecho, e eu escrevia, quando chegava à noite eu deitava. E aí, às vezes, eu, pegando no sono, vinha um insight, daí eu levantava, ia lá e escrevia, e assim, foi maravilhoso, foi muito gratificante eu saber que eu tenho um legado para deixar. Que eu, através de força de vontade, através de sonhos, eu consegui realizar esse desejo que é ter não só um, eu já estou no meu segundo livro de coautoria, e o meu próximo sonho, e o meu próximo sonho vai ser criar o meu livro solo, é escrever o meu livro com a minha história 100% e com as minhas conquistas também. Porque eu acho que a gente precisa contar isso para mostrar às pessoas que é possível. Se foi possível para mim, é possível para qualquer um. Se foi possível para o Rafa fazer a graduação com todas as limitações, é possível para qualquer um. Se foi possível para você hoje ter a sua própria franquia, é possível para qualquer um. Basta que você sonhe, que você mentalize e que você planeje também. Porque não adianta só ficar no campo dos sonhos. Você precisa criar os caminhos, buscar as ferramentas que possam lhe proporcionar a realização desses sonhos. E o que é legal do sonho, tá, Shirley? É que a gente trabalha, a gente vai e alcança. E aí, depois de ter alcançado o sonho, o que acontece? A gente parte para sonhos novos. Isso que é beleza. Uma vez que você alcança alguma coisa, alcança o objetivo, você tem que reprogramar e já planejar sonhos novos para você poder ter uma motivação, para você poder estar conquistando. E aí daí a gente vai conquistando as coisas, realizando tudo que a gente se predispôs a fazer. Entendeu? E é isso então, que nos motiva, né? É isso que nos alimenta, esse mundo de sonhadores. É verdade. E aí, quando a gente vai conquistando, eu até passo puxo um gancho, né? A gente precisa ter saúde para poder conquistar os nossos sonhos. A gente precisa dominar um outro idioma que nos ajuda, que nos dá ferramenta para poder estar disponível e estar atento às oportunidades. Então, tendo saúde, a gente consegue buscar realizar os nossos sonhos e viver os nossos sonhos de maneira plena, entendeu? E conquistá-los. Então, isso é muito legal, entendeu? Então, eu sou muito realizado, porque eu trabalho com duas coisas que são ferramentas para as pessoas realizarem seus sonhos. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre algum sonho que você tem e que você possa compartilhar. Enquanto você reflete aí sobre... Eu tenho vários. Então, mas eu não sei qual deles você pode compartilhar, né? Então, enquanto você pensa aí, algum sonho que seja, talvez, enfim, de família, não sei. Pensa pra gente saber já. E enquanto isso, eu tenho um desafio. Eu não posso nem dizer que é um sonho, assim, mas é algo que me deixa um pouco
às vezes frustrada, assim, se eu posso assim dizer, que é não ter o domínio do segundo idioma. Opa. Então, eu já entrei no espanhol um tempo atrás, mas eu sei que o inglês seria essencial para mim. Eu entrei num curso com um professor particular um tempo atrás, depois eu acabei não me adaptando muito. E, enfim, então esse é um grande desafio para mim, que é falar um segundo idioma. E esses dias eu tenho uma sobrinha que ela tem 16 anos e ela assim, tem inglês fluente. Ela fez uma narrativa em inglês que parecia uma locutora e eu fiquei ali babando. Eu não entendia quase nada do que ela falava, mas eu estava ali assim, sabe, babando. E eu falei depois com a mãe dela, que eu acho que estava aqui. Não sei se a mãe dela está ainda. E eu falei com a mãe dela, porque assim, ela passou por um problema de perda na família, ela perdeu o paizinho dela quando ela estava completando 15 anos. E o pai dava uma estrutura maravilhosa, o pai era aquele pai que cobrava e quis Deus levá-lo, né? Mas ele deixou já um legado muito importante para ela. Ela estuda num colégio bilíngue no interior de São Paulo e ela é já uma poliglota, né? Ela tem o inglês, ela tem o português muito bom e, se eu não me engano, ela também tem o espanhol. Então, é uma menina que eu falei com a mãe dela o seguinte, eu falei, olha, dependendo, não importa qual vai ser a carreira que ela vai escolher para seguir, mas ela já tem um futuro garantido, seja onde ela quer que escolha estar. O inglês já vai ser a diferença na vida dela. E hoje o inglês já está ajudando, porque já está contribuindo para que ela ajude até na mensalidade da escola dela. Está no último ano do ensino médio. Olha que bacana. E, enfim, por conta das questões delas, né? Então, ela já está conseguindo um estágio na própria escola. Enfim, então, dá muito orgulho. Então, pais que estão aí, façam um esforço, coloquem seus filhos, porque isso faz toda a diferença na vidinha deles. Ó, então, eu vou aproveitar esse gancho, tá? Tem meu sócio, tá aqui, tá o Francisco. Francisco, ó, quem quiser aprender inglês, só escreve assim, ó, eu quero, que o Francisco está na live, ele vai chamar no privado aí cada um de vocês e vai fazer a melhor condição para vocês aprenderem o idioma, que vai, com certeza, sem sombra de dúvidas, ajudar cada um de vocês. Então, Alex, Shirley, Chico, manda mensagem para eles no direct aqui, ó, tá? Faz uma condição bacana, ele está aqui, ele é fera, e vai fazer o melhor para cada um de vocês aí que quiserem aprender o idioma, que me ajudou. Se eu não falasse inglês, ó, se eu não tivesse preparado, tá aqui, com essa ferramenta, eu provavelmente não teria me graduado na língua inglesa. Bacana. Nos direitos, desculpa. Se eu não fosse fluente, eu não teria pago a minha faculdade de Direito na Cândido Mendes. Eu estudei na Cândido Mendes Centro, na parte da manhã, no melhor horário, trabalhava relativamente pouco, porque eu dava aula e ganhava bem dando aula de inglês, entendeu? Aqui na live tinha o Rafael, eu saía da faculdade, ia lá para Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, para dar aula de inglês. Rafa tá na live, ele foi um aluno meu, entendeu? Então é só mandar uma mensagem, eu quero. O Francisco vai mandar mensagem para todo mundo aí no direct e vai ajudar todo mundo aí, que faz diferença. O evento, outro exemplo legal, tá, Shirley? O evento nosso do Black Bus Connect é um evento que surgiu pelo domínio da língua inglesa. Então, através de uma reunião, eu, o Rafa, em uma reunião em inglês com a Santi, a gente desenhou todo o projeto e a gente executou o projeto. E ia ser uma reunião simples, se tornou um grande evento, que esse ano a gente vai repetir também de novo. Então, isso é muito legal. Não, com certeza, você vai estar lá falando, entendeu? Motivando a turma, falando sobre os sonhos. E uma coisa legal, você falou dos sonhos, tem vários sonhos ainda que eu não realizei. E, por exemplo, ó, eu pretendo, agora é zero, tá? Eu pretendo me casar com a Dulce, entendeu? É um sonho, é uma vontade. O sonho é vontade e desejo é tudo, entendeu? Eu pretendo, juntamente, ter o sonho de ter a maior rede cardiológica do Brasil, juntamente com o Rafael. Hoje a gente tem uma atuação bacana na nossa cidade. No de Caxias, a gente pega alguns pacientes de vários lugares, mas a gente quer que, quando qualquer brasileiro pensa em cardiologia, ele vai falar, bispo,
Então, esse é um dos sonhos que eu posso compartilhar, tá? Eu tenho um sonho com o Rafa de poder ajudar estudantes de medicina. É um sonho dele que eu abracei, faz sentido. Então, a gente já está fundando o nosso instituto. Oi? Foi? Tinha dado uma travadinha aqui. Foi? Que aí chegou, pelo menos para mim, chegou até o momento que você falou do sonho do Rafa, né? De atender alunos de medicina, que você falou que eu abracei. Aí depois deu uma travadinha. Então, eu abracei esse sonho do Rafa, que se tornou meu sonho também, de poder ajudar estudantes de medicinas negros a se formarem. Então, esse ano a gente já está formalizando o Instituto Bispo, que vai conceder Bolsa Bispo para estudantes de medicina. Então, a gente tem um sonho de criar um movimento jamais visto no nosso país. Não é um movimento de assistencialismo, não, mas é um movimento de fazer um médico como se forma, ajudar um outro médico e adotar esse médico para que a gente possa ter mais médicos representando, assistindo a população. A população negra é mais de 50% da população do Brasil e ela é pouco assistida e tem poucos médicos com um olhar voltado para as diferenças da nossa etnia. Então, esse é um dos sonhos que eu posso compartilhar, que já está sendo, já está em prática, a gente já está fazendo, e a gente quer quadruplicar, quintuplicar o número de estudantes, que, de uma certa maneira, a gente vai gerar ciência e vai gerar melhorias de vida. Eu tenho, juntamente com o Francisco, o sonho de fazer um máximo de pessoas aprenderem o idioma inglês para poder ter oportunidades, as oportunidades que eu tive, as oportunidades que meu irmão que mora fora teve, que a minha irmã que trabalha no TV Globo tem, que o Rafa tem, só por falar inglês. A gente tem várias oportunidades o tempo todo. E quanto mais pessoas falarem o idioma, entendeu? Então a gente tem um sonho local aqui, que é na WhatsApp Bangu, mas graças a Deus, por conta da pandemia, a gente consegue dar aula para o Brasil inteiro. Então, de ter o máximo de pessoas aqui, gerando networking, gerando conhecimento financeiro, parcerias com o Gilvan, para que os nossos alunos estejam mais preparados para o dia a dia, prontos para poder estar realizando os sonhos. Conforme eu disse, maravilha! O sonho, sem a pessoa estar preparada, se torna pesadelo. Então, eu não quero que sem dúvida isso vire pesadelo para as pessoas. Então, esses são os sonhos que eu posso compartilhar. Tem outros sonhos também, mas não posso ainda estar compartilhando, mas em breve vocês vão ficar sabendo. No momento certo. No momento certo. É isso aí. Olha, Felipe, eu estou amando essa live. Nós estamos aqui com 40 minutos de live. Parece que, enfim, né? A gente está aqui, sei lá, há 10 minutos. E, enfim, mas eu estou amando realmente. Eu queria que as pessoas falassem. Eu acredito que eles não estão colocando aí porque eles estão se deliciando com tanta informação, com tanta riqueza de conteúdo. Tem uma pessoa, não sei se ela ainda está, Flávia, você está por aí? Ela é professora de inglês. Ela é uma pessoa que também sobrevive através do idioma. Ela sustenta os 2 filhinhos dela. Ela era casada e separou e tal. E ela é uma professora. Meus filhos para uma viagem internacional, eu vi no comecinho. Olha, que bacana, que bacana. E ela, assim, ela tem estado nas redes também falando. É muito bacana a gente saber que tem mais pessoas ali e que, de repente, pode ser ferramentas para esse projeto maior, que pode ser uma integrante para levar o inglês para mais pessoas, para humanizar isso, porque eu sempre brinco, eu sou uma líder e eu não tenho o domínio, né, do idioma, eu não consigo... Não tinha. Pois eu lembro que eu tinha feito uma viagem e, assim, eu consigo ainda entender alguma coisa, mas na hora de você formatar não fica tão bacana, eu me viro, né? Mas, assim, não é o legal, eu quero fazer, sabe, entender tudo 100%, e falar ali direto, conversar como eu estou conversando agora aqui com vocês. E isso deveria ser algo que 90% da população tivesse acesso, pelo menos, né? E quando na realidade nós sabemos que, eu não tenho essa estatística aqui, mas eu acredito que se chegarmos a 15% é muito, de tão escasso. Só no Brasil, você deve ter esse número? Somente 5% da população brasileira fala o inglês. 3% é fluente.
Mas quem fala inglês tem até 62% a mais no salário nos cargos corporativos de direção. Fora as possibilidades por conta da pandemia, da globalização, da internet de trabalho. Tem vários ex-alunos que prestam serviços para empresas de fora. Oi? Travou? Deu uma travadinha, mas voltou. Eu tenho vários ex-alunos que trabalham para empresas de fora do Brasil, recebem em dólar, e isso não era possível. Então, a pessoa que recebia R$4.000, hoje está recebendo $4.000, $5.000, que, convertendo para real, é uma bela de uma grana mensal de salário. Então, a pessoa acaba tendo liberdade, porque trabalha aqui, tem liberdade geográfica, tem muito trabalho, obviamente, mas ela consegue mudar toda a realidade da família por conta do bom salário que ela recebe. Então, isso faz toda a diferença mesmo, Shirley. É isso que eu ia complementar, né? Isso faz toda a diferença. Eu sempre falo disso com as pessoas, me coloco como exemplo também, porque às vezes a pessoa tem uma oportunidade, mas desperdiça. Eu sei que eu não fiz por falta de oportunidade. Eu cheguei a entrar no curso, mas eu tinha que escolher. Ou eu fazia o ensino médio, que era um colégio que na época era um salário e meio, ou eu ia para o CCAA, que era o que tínhamos na época, né? E era muito caro, por sinal. Então, eu não me culpo por eu não ter feito, mas eu sei que essa realidade ela pode ser transformada. E é sobre isso que eu pretendo fazer daqui para frente. E falar para as pessoas, não desista dos seus sonhos. Você falou logo no início sobre uma ex-namorada, né, que não acreditou nos seus sonhos. E eu tenho um relato também de uma pessoa bem próxima até, que tinha uma namorada, né? Ela já era formada, ela era dentista na época que eles namoravam, e ele sempre ia para a casa dela uma vez por semana, durante a semana, porque ela tinha uma manicure que ia fazer a unha dela e fazia dele e tal. E nesse dia ele estava lá, fizeram a unha, e aí acho que ele a convidou para um crepe, né? Uma creperia muito referência em Nova Iguaçu. E aí a sogra, na época, né, virou e falou assim: você não tem dinheiro para pagar uma manicure, vai ter dinheiro para pagar o crepe? Desse jeito. E hoje essa pessoa tem a empresa dele, né, tem liberdade, trabalha para ele, faz o horário, enfim, é outra realidade que ele vivencia, e essa pessoa hoje a gente não sabe nem como está. Então, é muito importante a gente saber quem sonha com a gente. É muito importante a gente saber quem está ali acompanhando, te apoiando, te incentivando e às vezes até financiando o seu sonho. Porque é sobre isso. Quando a gente tem uma pessoa junto conosco, assim como você falou da Dulce, que está ali, está sonhando, está batalhando, está buscando realização juntos, tudo fica mais fácil, tudo fica muito mais prazeroso. Não, é verdade. E uma coisa que é legal, Shirley, também é o que a gente faz quando a gente recebe uma palavra negativa. Perfeito. Então, isso tem que ser uma coisa para nos alimentar, a conquistar, e não nos inibir, e não nos impedir de travar. É verdade. As pessoas conhecem que ouve uma palavra e fica. Entendeu? Uma vez eu estava num evento e uma pessoa chegou para o Rafael em público e virou e falou: quem disse que você vai ser médico? E aí eu sei que, obviamente, o Rafael ficou chateado na hora, eu fiquei chateado na hora, mas a gente se deu 5 minutos de chateação. E ele falou assim: cara, ela só vai queimar a língua. Entendeu? Espera. Ele sempre brincou, eu, Rafa, o Guilherme, a Mari, sempre brincou e falou assim: ó, espera aí, o tempo, ele responde tudo. Daqui a 3, 4, 5 anos, a pessoa vai vir aqui, vai falar e vai dar tapinha nas costas. O Flávio, fundador da WhatsApp, sempre fala: primeiro eles dão uma zombada, depois eles dão um tapinha nas costas, dizendo que sempre acreditou. E a gente que está na ponta, a gente sabe quem acreditou, quem viveu os sonhos com a gente, entendeu? Mas, graças a Deus, meus pais me ensinaram a não ter um coração amargo. E eu sempre ajudo quando posso, sempre que posso, sem problema nenhum, não guardo mágoa e sempre motivo, né? Porque, querendo ou não, quando a gente acaba conquistando, a gente está dando uma resposta. Que a pessoa acaba... É verdade.
E ela pode ver o nosso exemplo e isso aí e conquistar. Então, isso que é bacana, mas é super importante a gente não ficar travado por uma palavra negativa. Pelo contrário, a gente tem que saber e blindar a nossa mente para a gente poder estar pronto para a palavra e voltar. E a gente poder caminhar e conquistar. As palavras têm que ser estímulo para a gente, e não palavras para poder travar e impedir a gente de conquistar o que a gente sempre quis conquistar, entendeu? Felipe, eu quero um dia, se a gente tiver a oportunidade de poder contar, ouvir de vocês, né, de você, do Rafael, de mais outras pessoas que queiram estar junto com a gente, as palavras negativas que tentaram nos paralisar e fazer disso um bate-papo cômico. Eu, por exemplo, já falaram para mim assim, essa negrinha abusada tem a cara de pau de falar isso, de pedir aumento, coisa nesse sentido, sabe? E nada disso me afetou, pelo contrário, me fez perceber que aquele local não era para eu estar. Então, eu sei quem eu sou, eu sei no que eu acredito, no meu potencial, naquilo que eu tenho para realizar ainda. Então, não são palavras negativas que me paralisam. Eu costumo dizer que o veneno só funciona para quem toma. E eu não tomo veneno de ninguém. E o que você falou é muito correto. Quando a gente recebe essas coisas, elas só fixam se a gente aceitar. Quando a gente não aceita, querido, não é para mim isso. Desculpa. Claro, nós somos humanos. A gente fica triste por algum tempo, talvez os 5 minutos de deprê. Mas eu costumo dizer que tem até um dito da internet que eu acho que é muito a minha cara. Tipo, paz interior, vem logo que eu não tenho o dia todo. Ou depressão, isso não é pra mim. Porque eu nunca tive tempo de viver aquelas frustrações da adolescência. Eu nunca tive tempo de ficar curtindo a chatice da adolescência, porque eu tinha que buscar uma forma de me sustentar. Eu tinha que buscar uma forma de não ser paralisada. Então, eu não sabia nem o que eram aquelas coisas que o adolescente fica de mau humor e etc, né? Então, isso, por um lado, me fez crescer, me fez entender que o problema ele só cresce se a gente alimentar. Qual é o cachorro que mais cresce, né, na nossa vida? Aquele que a gente mais alimentar. Então, as dores, as mágoas, as palavras ruins, nem lembro quase, sabe? Acho que para eu lembrar eu tenho que parar para começar a pensar nos momentos em que eu ouvi isso, porque em geral eu nem lembro. Então, querido, a pessoa estava falando sobre ela, não era sobre mim. Então, verdade. Paciência. Verdade. Quando a pessoa ela vem e ela fala algo ou joga uma areia no teu sonho, as palavras dessa pessoa falam muito mais sobre ela do que sobre nosso sonho em si. Então, faz muito sentido isso, entendeu? Tem um outro sonho que eu vou compartilhar aqui, que inclusive a Tatá entrou, que é uma sócia nossa, minha e do Rafa. Eles têm um sonho de atender o máximo de pessoas carentes, entendeu? Através da telemedicina. Então, por exemplo, se tiver alguém que mora em outro estado, já tem uma plataforma que a Concierge Média está ficando pronta, já está validando, já está funcionando. Então, é só mandar uma mensagem no meu direct, no direct do Rafa, ou no direct da Bispo, que a gente faz a chamada por telemedicina para poder estar atendendo o máximo de pessoas. Porque a gente identificou, gente, que pessoas fora do país, elas carecem, ou de longe, elas carecem de um atendimento bacana. Então, eles reclamam da forma como é tratado, de maneira ríspida. Então, tem certas questões que a gente consegue atender através da telemedicina. Então, esse é um dos sonhos que a gente está colocando em prática. E, graças a Deus, a gente vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Já fazem, né? Graças a Deus eu tenho o privilégio de poder pagar uma consulta. Tenho plano de saúde também. Então, hoje eu tenho 2 médicos que eu pago consulta, mesmo tendo plano. Que é o Dr. Paulo Braga, que ele já está quase aposentando, então ele deixou de atender pelo plano, mas eu não deixo de ir nele. E agora o Rafael, né? Agora não, já há mais de um ano o Rafael. Então, o atendimento que vocês dão é um atendimento que destoa do contexto geral dos médicos aqui no Brasil.
São poucos médicos que se interessam pelo problema, são poucos médicos que realmente utilizam do tempo da consulta para se interessar pelo problema do paciente. Via de regra é muito rápido, sabe? Que isso fique como um alerta para médicos, caso venham assistir essa live, e outros profissionais também, que são pessoas. As pessoas que estão ali são pessoas, então é importante. Você jurou ali no ato da sua colação de grau, gerar um atendimento, defender aquilo que você acredita, aquilo que você aprendeu. E o Rafa faz isso com uma maestria gigante, assim como o Dr. Paulo também. Então, eu espero encontrar mais profissionais assim na vida e, com certeza, eu vou estar sempre divulgando o trabalho de vocês. Eu sempre falo de quem são vocês, eu conto a história, eu compartilho, porque isso me inspira muito. Então, eu posso falar sobre a minha história também, mas quando você tem uma história de uma outra pessoa, é diferente, tem um peso diferente. E nunca deve ser só sobre a gente. Eu acho que quando a gente entende isso e a gente começa a perceber o valor no outro, eu acho que faz muito mais sentido. Então, a partir do momento em que eu tomei ciência, que eu fiquei mais próxima de tudo o que vocês vivenciaram, sabe? E a história toda da sua mãe, ali na oração, no joelho, e buscando também sair de uma certa zona de conforto para poder levar um pouco mais de grana para casa, para dar mais condições, mesmo não tendo sido ideal, assim como seu pai também tendo toda aquela expertise de vendas para poder conseguir gerar, só um minutinho. Desculpa. Conseguir gerar todo aquele interesse da faculdade, né, de abraçar o caso do Rafa e proporcionar que ele continuasse ali. Enfim, gente, isso não tem preço. Isso tinha que virar livro e best-seller. Com certeza vai virar best-seller, porque é uma história linda, linda demais, é inspiração. E aí, falando disso, é um caso legal, né? Porque se nossos pais não estivessem sonhando com a gente e a gente não tivesse tido apoio, a gente estaria muito ferrado. Que a gente não teria a quem recorrer. Porque eram palavras de desânimo, não só palavras de desânimo, mas situações para desanimar. Então, imagina que você vai fazer uma prova, você não pode fazer a prova. Então, o que você vai fazer? Não é uma palavra, é uma situação, é um fato. Mas quem fez persistir, voltar. O que fazia o Rafa? Voltar para casa, voltar a estudar para fazer a prova de novo. A certeza do propósito dele e a certeza do foco para a realização do sonho dele. Eu não tenho dúvida que ele seria um médico. Assim como eu pergunto eu tenho alguns alunos médicos que eu pergunto, se você não fosse fazer medicina, você seria o que ele? Médico. Ele não tem Nossa. Porque a pessoa tem um objetivo. Entendeu? Você chega a falar, e quando... Oi? Pode falar, pode falar. O que você vai fazer? Eu vou ter minha franquia. Eu não tinha outra coisa. Não, eu vou ter minha franquia. Depois eu tenho outras coisas, mas primeiro eu vou ter minha franquia. Entendeu? Porque era um objetivo. E era impossível de não conquistar, de não alcançar. A tua determinação te levou a isso. A tua determinação te fez buscar as ferramentas necessárias, as alianças necessárias, o network necessário para fazer com que o universo conspirasse e o teu desejo fosse realizado. Claro, foi no piscar de olhos? Não. Tenho certeza que não. Mas você mentalizou isso, você buscou, você fez todo o trabalho árduo para hoje você estar colhendo os frutos, né? Agindo de forma intencional. Então, eu me planejei e agia de acordo com o propósito, focado, com muita intenção de fazer aquilo acontecer. E graças a Deus, Deus deu saúde, deu inteligência, deu estratégia para que isso pudesse se tornar realidade. E é muito legal quando a gente alcança. Nossa, nem fala. Alcançou, opa, eu e o Rafa, a gente celebra pouco e olha, o que a gente vai fazer? Qual é o próximo? Qual é o nosso próximo objetivo? Mas tem que comemorar, hein? Uma coisa que eu aprendi é comemorar. As conquistas, elas precisam ser comemoradas, por menor que sejam, elas precisam ser comemoradas. E mesmo que seja uma comemoração discreta, é importante fazer. Eu falo que
Eu só tive essa consciência não tem tanto tempo assim, tá? Mas quando eu era criança, antes de perder os meus pais, eu brincava sempre de ser uma líder numa empresa, que na época eu falava que era um banco, e eu brincava sempre de ser professora. Qual é a minha realidade hoje? Eu lidero uma empresa, gerencio uma unidade de negócios de uma empresa a nível nacional, mas eu gerencio a unidade Rio de Janeiro, com a parte de Rio e parte de Espírito Santo, e eu tenho meu curso, treinamento Destravando Seus Sonhos. Eu ensino e eu gerencio, eu lidero. Você percebe a importância de você mentalizar, de você saber, e isso eu fui fazendo, né, porque na época não tinha um planejamento, eu fui fazendo, eu fui identificando o que não estava bacana nesse trabalho e buscando mais conhecimento, buscando graduação, pós-graduação, especialização, MBA, e com isso eu fui conquistando. Eu fui conquistando, quando eu vi, eu falei, meu Deus, era isso que eu queria fazer enquanto criança. O que falta agora? E chegou uma determinada época, Felipe, que eu já estava conquistando muita coisa. Eu falei, gente, do planejamento que eu já tinha feito, porque aí eu já tinha um planejamento, né? Eu falei, falta dedicar mais tempo para Deus. Olha só. E aí foi quando eu comecei a dedicar mais tempo para Deus, porque eu vi que tudo aquilo que eu tinha conquistado não teria sido capaz se não fosse Ele na minha vida, me dando as estratégias para que eu realizasse. E até namoros anteriores e tal, que acabaram não dando certo, eu entendo que foram livramentos, que foram estratégias de Deus, para que eu pudesse estar onde eu estou hoje. Por quê? Hoje eu tenho um marido que sonha junto comigo, um marido que é meu apoiador. Eu costumo brincar, às vezes, na minha live, quando eu tenho algum contratempo, eu falo, só um minutinho que a minha equipe vai cuidar. A minha equipe é ele que fica ali, sabe, me cuidando, tratando de tudo. Ele já veio aqui 2 vezes e falou, olha, tá travando. Então, ele me dá total apoio. Em palestras que eu realizo, onde eu vou, ele está junto. E até ele brincou, né, quando teve o evento, ele falou, eu vou poder ir? Foi quando eu perguntei se ele poderia estar. Então, ele está comigo o tempo todo. Então, eu tenho certeza que se fossem outras pessoas que passaram pela minha vida, vai lá, entendeu? Eu teria que seguir sozinha. E ele não, ele sonha comigo. Ele faz parte de todos os projetos que eu idealizo, assim como eu também dos dele. E é maravilhoso. E Deus é maravilhoso, porque Ele faz muito além do que nós pedimos e sonhamos. E quando a gente realiza um sonho nosso, a gente não tem noção de quantas pessoas são impactadas pela nossa realização de um sonho. Então, é verdade. É uma semente que a gente semeia que a gente não tem noção de onde ela vai chegar. Então, isso é muito legal. Então, uma mensagem é, nunca desiste de sonhar, nunca desiste dos seus sonhos, porque você não sabe, às vezes a pessoa que vai ser mais impactada é uma pessoa que vem depois, que vai criar algo gigantesco, mas que foi esperada através da sua conquista, através do seu sonho. Então, hoje eu consigo ver isso na prática. Alunos que nunca pensaram em falar a língua, ou pessoas que nunca pensaram em viver mais e viver com qualidade. Filhos que nunca pensaram em ter mais tempo com o pai ou com a mãe. Então, através de uma solução, estão vivendo bem. Então, alunos de pessoas que nunca pensaram em estudar medicina, mas vê a história do Rafa e fala, cara, eu quero ser médico, eu vou ser médico. E o Rafa, ele é especialista em receber mensagens, dizendo, passei, obrigado por tudo. Então, olha quantas pessoas vão vindo, olha quantas pessoas estão chegando através de uma decisão nossa de não desistirmos dos nossos sonhos. E trabalhando duro, de maneira honesta, com a bênção de Deus, a gente sempre alcança. O que não pode, isso é maravilhoso. O que não pode desistir. E uma das técnicas que eu tenho é dividir o sonho em etapas. Às vezes você, eu quero aquilo, não dá. Então tem que ser em pequenas etapas para ir me preparando em paralelo para poder estar conquistando algo maior. Entendeu? Muito bacana. Eu estou nessa jornada de lives, né? Então vão ser 4 segundas-feiras. Começou na segunda-feira 23, você é o número 2. Eu vou ter o número 3 semana que vem e o número 4. Então semana que vem eu vou estar com o Walter Araújo e o número 4 vai ser o Franco Júnior, que é o meu mentor, inclusive. E na semana passada, né, eu comecei segunda-feira
quando foi na quarta-feira, eu sofri um pequeno acidente. Eita. E aí, primeira coisa que vem, nossa, e aí, como é que vai ser? Porque até então, né, eu não sabia da gravidade, etc. Eu falei, gente, e aí, como é que vai ser? Falei, gente, não vai ser nada, as minhas lives não vão paralisar, não vou parar com isso. Eu vou continuar com gesso, sem gesso, eu vou continuar porque eu tenho um sonho, eu tenho uma missão a cumprir. Então, quando a gente sabe qual é o nosso sonho, quando a gente sabe que tem pessoas ali esperando a nossa informação, o nosso conteúdo, o que a gente tem ali para compartilhar, a gente não tem tempo para detalhes. Isso aqui é só um detalhe. Isso aqui foi só um contratempo. E hoje eu quero saber qual o sonho que está te paralisando, né? É sobre isso que eu quero que você reflita. E pode falar, Felipe, fica à vontade. Não, pode continuar. Não, eu ia falar. Eu queria que as pessoas refletissem sobre isso, qual é o obstáculo que está paralisando ela hoje, e depois eu queria que você falasse sobre essa questão também, para a gente caminhar para o final, né? Porque nós estamos aí com 1h04 de live, daqui a pouquinho o Instagram vai querer nos derrubar. Uma das coisas que eu vejo que mais travam o sonho de uma pessoa é o medo do julgamento. Porque quando a pessoa começa, ninguém começa grande, né, Shirley? Uhum. Eu comecei dando aula de inglês numa turma no pior horário da escola, entendeu? O horário mais fraco, entendeu? Eu comecei dando aula de inglês. Ninguém começa grande, ninguém começa gigante. Então, qual é a maior dificuldade? O julgamento dos outros. Então, por exemplo, eu me espelho muito no Rafael, e uma coisa que eu aprendi, que eu tenho que fazer tudo com muita qualidade, como eu sempre fiz na minha vida, mas eu tinha uma coisa que me travava, que era ser perfeccionista. Então, eram pequenos detalhes. E se eu não me policiar, Shirley, isso me trava hoje. Então, eu tenho que estar na minha mente. Eu preciso fazer bem feito, com o máximo de carinho, mas eu não posso deixar que o perfeccionismo me atrapalhe. E ao contrário de que muita gente acha, ser perfeccionista não é bom. É um dos maiores entraves. Porque tu fica tentando fazer algo melhor, procrastinando, e você acaba perdendo o time de lançamento de qualquer outro tipo de coisa. Então, esses são os maiores entraves. É o medo do julgamento, porque você vai começar pequeno, ninguém vai começar grande. E dando exemplo do Rafael, o Rafael começou a gerar conteúdo no Instagram para 2 pessoas, 3, 4. Ninguém começa grande, entendeu? Mas foi uma base consistente, no fundo é uma base comprada. Então, se ele parasse e olhasse para o lado, ninguém está vendo, não, ele vai. Ele foi, entendeu? Ele então, foi no caminho do propósito dele, né? Ele foi fazendo com o coração. E ele me inspira, porque eu não sou muito de mídia nem nada. E ele me inspira a compartilhar, a criar conteúdo, porque isso faz diferença. Quando eu crio um conteúdo, independente do conteúdo que eu crio, eu sempre tenho um resultado. Então, muito por que não fazer isso. mais? Entendeu? Pois é. E as pessoas ficam esperando por isso, né? Falando em conteúdo, quem entrou aqui agora foi Cacau Mitrô, acho que é isso. E a Dionis Assis. A Dionis Assis também. A Dionis me inspira a começar a exercer o direito. Ela é maravilhosa, né? É uma inspiração mesmo. As causas dela que eu vejo, eu preciso começar. Entendeu? Então, os outros. Pois é. Eu me formei, então, tem meu escritório, entendeu? E a Dionis é uma pessoa que me inspira a realizar essa etapa. Nem que eu tenha história por um ano. Mas eu vou ter o escritório aberto lá, funcionando direitinho. Muito bacana. Felipe, faça suas considerações finais para que a gente possa estar encerrando, né, nosso bate-papo, e quem sabe a gente marca outros, porque eu sei que ainda tem muito assunto para a gente entregar aqui, transcrever para a nossa audiência. Eu tenho certeza que as pessoas conseguiram pegar muitos insights. Eu vou tirar o comentário para que as pessoas possam fazer um print e nos marcarem também. As pessoas da minha audiência que se sentirem identificados com o Felipe, sigam ele. Os do Felipe também, fiquem à vontade para me seguir. Conforme eu falei, eu estou nessa jornada de 4 lives para falar sobre destravando os seus sonhos, o que tem te travado, o que é possível para destravar os seus sonhos. E
te agradecer por você estar aqui também conosco. E a você, Felipe, sem palavras, por você ser essa pessoa tão generosa, por você estar disponível mesmo. Eu sei que não é só para mim, tá? De antemão, eu quero agradecer por você, desde o primeiro atendimento, né, que eu nem sabia que eu estava falando com você quando eu fui para a primeira consulta. E aí, quando eu fui para a consulta, que eu cheguei na clínica, eu estava com o Alex olhando. Não é o Rafael, porque nós não conhecíamos, né? Não é o Rafael. Eu falei, não é o Rafael. Aí eu falei, não, Rafael não tem tatuagem. Aí a gente ficou assim, né? E aí, depois sendo recebidos ali com tanto carinho, com tanto amor, e isso me chamou a atenção. Em situações que vocês postavam, né? O Rafa atendendo pacientes dele que eram do SUS e recebendo beijinho na testa, aquelas senhorinhas. Nossa, assim, a gente se identificou muito com o atendimento humanizado de vocês. E depois saber da sua parceria com ele, colaboradores, enfim, foi tudo muito maravilhoso. E eu tô para voltar, porque você falou um pouquinho antes a respeito de estarmos preparados com a nossa saúde para que a gente possa realizar o nosso sonho. E o ano passado, quando eu fui, era exatamente sobre isso. Eu estava dando start numa jornada importante e eu precisava estar bem de saúde para que isso pudesse acontecer. E eu fui fazer check-up e eu estava buscando um cardiologista que realmente se interessasse pelo que eu estava desconfiada, pela minha saúde, e foi ali que aconteceu esse encontro e essa sinergia que a gente gerou e estamos aqui hoje. Então, gratidão, fica à vontade para fazer suas considerações, viu? Eu que sou muito grato, tá, Shirley, pelo convite. Eu não costumo fazer live nem nada, sou uma pessoa de backstage, de bastidores, mas eu me coloquei à disposição, então muito obrigado. Eu sou grato a Deus pela sua vida, pela vida do Alex. São pessoas que me inspiram a fazerem mais, a fazer melhor, tá? E eu quero falar para todo mundo, para ninguém desistir dos seus sonhos, independente. Se preparem para poder estar realizando, não desista por qualquer situação ou por qualquer palavra, porque o tempo ele cobra. Então, uma coisa que não é legal é chegar 5, 6 ou no final da vida, você olhar para trás e ter visto que você desistiu de vários sonhos e acabou não realizando. A gente vive uma vez, então a gente precisa viver de maneira plena, agradando a Deus, servindo aos nossos próximos, sendo exemplo para várias pessoas, porque no final da vida é isso, a gente não leva um carro, a gente não leva nada, a gente leva momentos com pessoas que a gente ama e exemplos de pessoas que a gente ajudou. Eu sou muito grato também a Deus por cada pessoa que estava aqui na live. Eu vi a Kelly, a Roberta, que nadaram comigo há bastante tempo. Inclusive a Kelly teve um livramento de Deus, teve um acidente, Deus preservou a saúde dela. Então, amém. Eu sou muito grato a Deus pela vida delas e pela vida de todo mundo, da Dulce, da Priscila, minha mãe, meu pai, da Dê, do Rafa, que estiveram presentes aqui. Então, é isso, entendeu? E, finalizando aqui, eu vou pedir, todo mundo, o Francisco vai mandar a mensagem para todo mundo que disse eu quero, que a gente vai ajudar vocês a falar inglês, que, querendo ou não, é um dos maiores sonhos da maior parte da população. Uma boa parte é desejo, mas quem tem um objetivo final, falar o inglês, se torna um sonho e abre portas. Então, o Chico vai estar, eu também, mas o Francisco vai estar ajudando aí a todo mundo. Beleza? E é isso. Maravilha. Tá, muito obrigado. Eu quero... Imagina. Eu que agradeço imensamente. Eu quero também reforçar aqui, né, o sonho que você compartilhou de oficializar o casamento com a Dulce. Eu sou uma casamenteira, gente. Eu demorei a casar. Eu também sou uma pessoa que eu demorei a casar, tá? Mas, assim, eu nunca desisti dos meus sonhos. Eu insisti, eu persisti até o momento que eu encontrasse aquela pessoa que realmente era o príncipe. Então, eu casei literalmente com o príncipe, ele vai ficar me xingando, que ele não xinga, mas mentalmente ele vai me xingar, porque ele tem o apelido de príncipe, os irmãos o apelidaram de príncipe. Então, eu brinco que realmente eu casei com o príncipe, ele é uma pessoa incrível, um presente de Deus na minha vida. Então, assim como eu acredito que a Dulce também seja na sua vida, você honrá-la com esse casamento e que vocês possam consolidar isso, que já é
um relacionamento tão bacana, né? Que a gente vê a cumplicidade, a submissão, enfim, o entrosamento de vocês, o pouco contato que eu tenho, mas dá pra gente sentir isso. Então, parabéns, parabéns pela atitude e parabéns pela vida. Amém, Viu? amém. Muito, muito obrigada. Um beijo grande, Dulce. Obrigada por você estar aqui conosco também, tá? E a cada um de vocês, assim como o Felipe falou, que estão conosco aqui até agora, nos prestigiando nessa conversa, nesse bate-papo. E eu espero de coração que tenha sido um estímulo, algo muito bacana para que vocês possam tirar aquele sonho do papel, tirar aquele sonho da gaveta e colocarem a partir de hoje já esse sonho em ação. É isso. O Alex Gente, é um meu parceiro print, de toque, né? por favor. Né, Shirley? O Alex é meu parceiro de toque. Alex é seu parceiro de toque. Você acredita que ele quase me coloca nessa também? Eu só olho assim pra ele e falei, hein? Tá fechado, tá fechado. Ele volta pra olhar o carro. Sempre olha. A doutora, fechei ela. Mas o Alex meu Mas parceiro às de vezes toque. ele não acredita. Eu falo, ele volta lá. Se ele tiver na dúvida, ele volta. E ele fica rindo, né? Porque é muito engraçado. Ele vai lá, ele travou. Não, e ainda tem mais, tá? Na porta de casa ele tranca e vira a maçaneta pra ver se fechou. Eu também sou igualzinho. Devem ter o mesmo perfil comportamental, viu? Não é possível. Vamos tirar um print aqui. Vamos fazer o print. Foi. Então, beijo, Felipe. Beijo a todos. Muito bacana estar com vocês nessa live, viu? Um bom final de noite para todos. Até mais. Tchau, tchau. E até breve. Até breve, até breve. E bispo é marca, e bispo